Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Ainda falando sobre continuação sobre o tema conjuntos, né? Aulas para o ensino médio fundamental. Então, hoje nós vamos falar de matemática elementar, conjunto unitário, vazio e a relação que você pode fazer, relação de pertinência entre elemento e conjunto, tá? Bem, falando de conjunto unitário, né? Conjunto unitário, pessoal, é aquele que tem somente um elemento, né? Então, exemplo de conjunto unitário, por exemplo, números pares maiores que 1 e menores que 3. Então, é somente o 2. Olha. Então, representa um conjunto pela letra maiúscula, o seu elemento aqui entre chaves, e só tem um elemento. Então, esse é o conjunto unitário. Dias da semana que começam pela letra D. Então, o domingo. Então, o B seria o conjunto, um conjunto porque representa pela letra maiúscula, e o elemento, se tem letras nesse elemento do conjunto, você escreve ele como sendo letras minúsculas, né? Então, um único elemento, se um conjunto tem um único elemento, você diz que esse conjunto é um conjunto unitário, tá? Então, você pode representar ele por chave, por diagramas, como foi falado na aula anterior. E o que é o conjunto vazio? O conjunto vazio é aquele que não tem nenhum elemento, tá? Então, você representa esse conjunto sempre por uma bolinha cortada, como está aqui, ou uma chave vazia, né? Não tem nenhum elemento lá dentro. Coloca o conjunto entre chaves, né? Escreve o conjunto e coloca lá a sua representação entre chave. Dentro dele você não escreve nada lá dentro, deixa ele literalmente vazio. Então, exemplos: dia da semana que começa pela letra Y. Não tem nenhuma dia da semana que começa com a letra Y. Então, logo, o conjunto A é um conjunto vazio. Escreva ele desse jeito. Ou assim, entre chaves, como não colocando nada dentro. B, mês do ano que tem 35 dias. Não há nenhum mês do ano com esse tempo de dias, então também é vazio. Exercício. Então, bora ver os exercícios aqui do Álvaro Andrini. Represente os conjuntos enumerando os seus elementos. Mês do ano começa com F, fevereiro, então é unitário. Números ímpares entre 6 e 8 é 7, é unitário. Dias da semana começa com a letra X, é vazio. Consoante da palavra pai, somente um elemento. Consoante é só o P, então é unitário. Vogais da palavra urubu. Então, vogais aparecem 3 vezes, mas lembra que quando aparece 3 vezes, basta escrever somente um, porque elementos repetidos você só coloca uma vez dentro do conjunto. Então, é unitário. Números pares entre 6 e 8, não há, então é vazio. Né? Só entre 6 e 8 somente o 7, mas o 7 é ímpar, então é vazio. Algarismo do número 8078. Então você coloca aqui 807, porque o 8 aparece 2 vezes, basta colocar uma vez. Então aqui estão 3 elementos. Números ímpares menores que 2 é 1, então é unitário. Então, algarismos pares do número 7351. Então, os algarismos todos que aparecem aqui são ímpares, logo o conjunto é vazio. Representa ele desse jeito. Baseado no exercício anterior, responda quais são os conjuntos vazios. Então, você vai dizer aqui, olha, é o I, é o F, é o C, tá? Quais o conjunto unitário? Só tem um elemento. Então, por exemplo, é o A, é o B, é o D, é o E, tá? E é o H. Agora, a relação de pertinência. Então, já falei sobre conjuntos unitário, vazio, representação nas aulas anteriores. Como é que você pode identificar as principais características, né, de um conjunto. Agora, quando você quer fazer um tipo de relação entre os elementos de um conjunto e o conjunto, qual é a relação matemática que você vai fazer essa conexão, né? Então, a relação matemática é esse símbolo aqui, olha, com um Ezinho aqui para a direita, tá? Ou um Ezinho para a direita cortado. Então, esse símbolo na matemática significa pertence e esse aqui não pertence. Então, toda vez que você quiser relacionar um elemento de um conjunto com o conjunto, a única relação matemática que é permitida fazer essa conexão entre elementos e o conjunto é esse símbolo aqui, pertence ou não pertence. Não há nenhuma outra possibilidade no nível médio, no ensino médio, fazer essa conexão, né, no ensino fundamental também, entre elemento e conjunto. A única possibilidade é usar o símbolo de pertence e não pertence. Então veja só, digamos que tu tenha um conjunto M, e aí você representa ele como uma letra maiúscula, e entre chaves os seus elementos separados por vírgulas. Por exemplo, aqui
as vogais, né? Então são 5 vogais, então coloca A, E, I, O, U. Então represento ele desse jeito ou na forma de diagrama, assim. Então se eu te perguntar aqui para você, olha, A pertence ao conjunto M, então A é um elemento do conjunto M, então ele pertence. Ele está, né, ele está aqui dentro, então ele pertence. Então eu estou relacionando elemento e conjunto. Qual é o símbolo que eu utilizo? É esse símbolo aqui, ó, chamado de pertence. Aí eu pergunto, B, ele vai pertencer ao conjunto M? Não, se você ver, B é uma consoante, né? Não é uma vogal. Então ele não pertence a esse conjunto. Então eu represento ele por o Ezinho cortado desse jeito. Isso aqui é não pertence, isso aqui é pertence. Então B não pertence a M e A pertence a M. Tá? Então, repetindo, toda vez que você quiser relacionar elemento e conjunto, você utiliza esse símbolo na matemática chamado de pertence e não pertence. Outros exemplos, por exemplo, 5 pertence a esse conjunto, porque ele está aqui. Ó. Eu estou relacionando elemento e conjunto. Perceba que isso aqui é conjunto porque está representando por chaves, tá? Elementos separados por vírgula e tudo mais. 6, né? 5 e 6, veja que eles não estão entre chaves. Então isso aqui é um elemento, não é conjunto. 6 não pertence, olha, a esse conjunto. Estou relacionando elemento e conjunto. A pertence a esse conjunto, olha, porque ele está aqui. M não pertence a esse conjunto, porque ele não está aqui. Ó. Então, os símbolos pertence e não pertence são usados para relacionar elemento e conjunto. Tá? Essa é uma observação muito relevante. Então, um exemplo aqui, ó, dado o conjunto A, 6, 5, 9, 3, o conjunto A é esse aqui, ó, escreva as seguintes sentenças usando os símbolos da teoria de conjuntos. Então, 9 pertence a A. Escreva assim, ó. Tá aqui o 9 pertence a A. 7 não pertence a A. De fato, não pertence. Escreva assim. 5 é elemento de A. Então, 5 pertence a A. 4 não é elemento de A. 4 não pertence a A. Seja os conjuntos A, B, C e D escritos desse jeito aí, ó. Copie e complete usando o símbolo de pertence e não pertence. Então perceba que eu estou sempre relacionando elemento e conjunto, elemento e conjunto, elemento e conjunto. Então eu utilizo pertence ou não pertence. Então 4, se você olhar 4, pertence ou não pertence a A? Não, não tem, não pertence. 2, pertence ou não pertence a B? Pertence. 3, pertence a C? Pertence, está aqui, ó. 9, pertence ou não pertence a B? Não, não tem 9 aqui. 7 pertence ou não pertence a A? Também não. 5 pertence a C? Se você olhar aqui, são números de 1 até 20. Olha. 1, 2, 3, 4. Representa por reticência. Olha. Então, são números inteiros de 1 a 20. Então, o 5 pertence a C. 18 pertence a C? Pertence. 13 pertence a C? Também. 30 pertence ou não a C? Não, porque vai até 20. Não pertence. 15 pertence ou não pertence a D? Então é 0, 10, 20, é de 10 em 10, olha. Então 15 não pertence. 60 pertence. 95 também não pertence. Tá? Então sempre que você quiser relacionar elemento e conjunto, você utiliza o símbolo de pertence ou não pertence. Complete com os símbolos pertence ou não pertence. 0 pertence a 0? Pertence. 0 pertence a esse número ímpar, a esse conjunto aqui? Não. Olha. 8 pertence a esse número? Não, aqui ó, é o número 888, aqui é o algarismo 8, então não pertence. Só seria pertence aqui se tivesse separado por vírgula, mas não está. X não pertence, X pertence ou não pertence ao vazio? Vazio é um conjunto que não tem nada, então X é um elemento, então não pertence. 15 pertence a esse conjunto? Sim. 7 pertence a esse conjunto? Se você for olhar 1, 2, 3, 4, inteiros maiores do que 1. Então pertence. 11 pertence ou não pertence a esse conjunto? Então percebe que é 1, 3, 5, 19. Então são algarismos ímpares de 1 até 20. Né, de 0 a 20. Então o 11 pertence, ele é ímpar. 14 pertence? Não, porque 14 é par. Então não pertence. Sejam A e B os conjuntos dados através do diagrama. Então A é A, B, M e o B é X, Y, M. Representando ele na forma de diagrama. Copie e complete com os símbolos. Pertence ou não pertence. Então A pertence a Azinho. Azinho pertence a A grande? Pertence. Mzinho pertence a A? Com certeza, pertence. Mzinho pertence a B? Sim.
Ah, e você vai olhar, olha, não pertence, não pertence, pertence, não pertence, não pertence, não pertence. Qual é o valor de x? Então, se x pertence a esse conjunto, então aqui não tem x. Então, você está dizendo que ele está afirmando, então o x é 7. 3 pertence a esse conjunto, lembra que está representado entre chaves, tem elementos separados por vírgula, então é um conjunto. Então, se pertence, então esse x é igual a 3. Ó. Esse x é igual a 4, já que não tem aqui, ó, 8 e 13, tem 10 não, mas ele disse que pertence, então x é 10. Observe o diagrama e determine os conjuntos A, B e C. Então A, olha, é 2, 3 e 4. É esse diagrama. Olha. Conjunto B é esse diagrama, em retângulo, 4, 5 e 6. E o C é esse quadrado aqui, ó, 7, 6, 7, 8 e 9. Tá? Por fim, copie o diagrama e represente os conjuntos. Então, o conjunto A, desse jeito, em diagrama, ele é representado assim, ó. 1, 2. Só que 1 está tanto no A quanto no B. Então, o B é 1, 3 e 4. Então, o 1 está dentro do A e dentro do B, ó. 3 e 4 aqui. E 4 está dentro do B e dentro do C. Então, você coloca um diagrama que ele tem uma parte que sobrepõe o outro conjunto. Né? No caso B e C, o elemento é o 4. Olha. Entre A e B, o elemento é 1. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!